Miguel, boa tarde. Viva, Alexandra. Bem-vindo ao 20º episódio Shanking Down. Grande conquista. Boa. Miguel, para hoje gostava de falar contigo sobre um tema que está muito em voga em vários setores, em vários âmbitos da nossa vida, seja pessoal, seja profissional, que é o propósito. Fala-se muito da necessidade de termos um propósito definido, de vivermos de acordo com um propósito, de trabalharmos para um propósito, das empresas terem um propósito. Será que podemos falar um pouco deste conceito? Não posso fugir a isso. Ok, boa. Seria mostrar a parte fraca. Eu sei que tu não fazes isso. A pergunta era retórica também. Fica já a saber. Foi também simples cortesia. Então, propósito. Portanto, nós, como te estava a dizer, temos aqui duas vertentes onde o propósito é chamado. A vertente pessoal e a vertente profissional. Por vezes creio que os dois são a mesma coisa. Eu gostava de primeiro perceber o que é que entendes como propósito, o que é isto, para que é que serve afinal. Olha, o que é que eu diria sobre o propósito? Já há uma boa parte de mercado a vender, encontra o seu propósito, encontra a sua missão, realize-os, atinja os seus objetivos, não é? O propósito é exatamente isso, quando tu te sentes alinhada contigo própria e consegues estar na vida a fazer aquilo que realmente gostas de fazer. Talvez possa ser isso o propósito, não é? Não quer dizer que eu tenha que trabalhar para que um dia mais tarde se recordem de mim ou que construam uma estátua a meu favor, não é? Acho que mais importante do que essa definição do propósito é de que forma é que eu gostaria de acrescentar valor nos mais diversos contextos onde eu me encontro. Quando tu sentes que consegues fazer isso, talvez encontres o teu propósito. Tenho uma definição muito particular que tem muito que ver com o encontro, não é? À medida que eu me encontro comigo e que me liberto das minhas ataduras, que é assim uma palavra que eu encontrei algures, mais facilmente eu consigo definir um rumo, um caminho que eu gostaria de alcançar ou de fazer, não é? Que bom seria que eu tivesse de manhã à noite apenas a fazer aquilo que me dá gozo, que me dá gosto, que me retribua com isso, não é? Portanto, a questão do propósito é muito pôr os teus talentos em ação e marcar alguma diferença naquilo que estás a fazer. E o talento, eu não encaro que seja alguma coisa que eu já traga inato em mim, mas qualquer coisa que eu já repeti tanta vez, eu já acredito tanto naquilo, faz-me todo o sentido, que sai naturalmente, não é? Eu vejo o nível do talento ao nível das competências, das habilidades. O propósito está ao nível mais acima, falando assim dos níveis neurológicos que tu conheces, não é? Vem ao nível da missão, da parte mais diferencial e daquilo que eu quero fazer na realidade e que de alguma forma eu sinta que não me desgaste com isso. Acho que o propósito é esse. Quando eu estou envolvido numa ação ou com pessoas e o tempo passa de tal forma depressa que eu estava ali o tempo todo, se fosse preciso, não estou porque tenho também outros contextos à minha espera e preciso de equilibrar a relação, por exemplo, entre o profissional e o familiar e tudo mais. Para mim essa é a noção de propósito. Ele pode surgir quando efetivamente consegues encontrar e ser congruente na forma como tu estás na vida, não é? Portanto, acho que é uma palavra vaga, que embora impulsione, que puxe e que incentive, pode ser também orientadora. Muito relacionado também com a questão da espiritualidade. A espiritualidade e o que é que eu ando aqui a fazer nesta realidade material terrena, não é? O que é que eu ando cá a fazer? O que é que eu posso fazer aqui? Muito na base disto, Alexandre. O propósito, penso que é algo que algumas pessoas descobrem desde muito cedo
quando descobrem também, desde muito cedo, aqueles que são os seus talentos, e aí podemos ter pessoas que marcam os seus tempos, não é? Porque são de tal forma bons naquilo que fazem, contribuem de tal forma que acabam por ser pessoas marcantes para a história da humanidade. Depois temos aquelas pessoas que ao longo da vida não encontram efetivamente o propósito, ou não descobrem também os seus talentos, e quando são questionadas não sabem muito bem o que dizer. Vão tentando, vão fazendo aqui vários percursos, várias experiências, mas não têm a resposta ainda. Eu diria que se calhar estas pessoas representam a maioria, não é? Da humanidade, digo eu, daquilo que é o universo que eu conheço, de pessoas. Acho que a maioria de nós não descobre assim tão precocemente aquilo que veio cá fazer neste mundo, como tu disseste. Como é que este processo de descoberta acontece? Sabes que eu tenho aqui uma convicção, é uma convicção minha, não é? Que, fruto da educação que nós temos e do meio e do contexto onde nós estamos inseridos, nós somos condicionados para um conjunto de coisas e expectativas que alguém ou outras pessoas esperam de nós. E por vezes não temos a oportunidade de manifestar aqui o nosso potencial e desenvolver os talentos que contribuem efetivamente para aquilo que é o nosso propósito maior. Tu és da mesma opinião? Achas que está relacionado? Achas que isto tem a ver aqui com um condicionamento? Ou não tem nada a ver com isso? É uma coisa completamente diferente? Qual é a tua opinião sobre a gênese? Desculpa? A gênese. A gênese, da dificuldade de encontrar esse... Como é que tu encontras, exato, porque é que para algumas pessoas é efetivamente fácil e precocemente descobrem o seu propósito de vida, e para outras é difícil? Aquilo que eu vou dizer, dava um livro e pode ser chocante, porque vai pôr toda a gente a pensar em si própria. E esta é apenas a minha opinião, depois de ter rebuscado montes de informação sobre isso, não é? De alguma forma, nós aprendemos que na vida é importante corresponder à expectativa que é esperada de mim. Quando eu vivo muito em função da expectativa dos outros, é quase que estou a corresponder àquilo que o outro espera de mim e não tanto a dar-me direito a mim próprio de seguir um caminho. Estou a falar de uma coisa que nós aprendemos desde garotos, que é importante ser disciplinado, obediente, quietinho, sossegadinho. Então eu aprendo que para ser aceite, valorizado, amado, considerado pelos outros, eu tenho que fazer isso. Quanto mais esta convicção limitadora existe em mim, menos eu me dou ao direito de fazer aquilo que eu gostaria de fazer na vida. E há muita pessoa que passa nesta vida que não chega a perceber este aspecto aqui. É claro que isto já vem do funcionamento dos próprios pais, não é? E eu não estou para aqui a dizer que a obediência não seja boa, que a disciplina não seja boa, que o respeito não seja bom. Mas há pessoas que só de pensar que estão a ser desobedientes ou que estão a interferir com o outro, encolhem-se automaticamente e que vivem muito em função do feedback ou daquilo que lhes chega a partir dos outros, não é? Eu, para me sentir importante, eu não preciso que o outro me aprove ou sinta que eu lhe estou a corresponder. Eu, para me sentir amado, eu não preciso disso. Convictamente vou precisar disso se tiver isso de raiz. Por isso eu dizia há pouco, e não aprofundei neste aspecto, e ainda bem que perguntas sobre isto, aquilo que me pode impedir é quando eu não ponho para fora também a minha parte, e alguns exageram por defeito, por egocentrismo, outros exageram porque se perdem muito e vivem em função daquilo que a realidade espera deles, não é?
Claro que o equilíbrio é sempre bom e é bom eu corresponder àquilo que o outro espera, mas também é bom eu pôr em prática aquilo que eu espero fazer desta possibilidade que me foi dada a mim, chamada vida, não é? Portanto, eu tenho plena convicção que quando há um desequilíbrio entre fazer-me respeitar a mim e respeitar os outros, quando há este desequilíbrio, eu esqueço-me de mim próprio e nem sequer acredito que possa ser possível ou que mereça seguir aquele caminho atrativo e que imensamente eu gostava de seguir. E isto não vai só na questão do propósito, vai também na questão da identidade sexual. Não é? Esperam de mim que tenho nada de género sexual, mas na realidade eu escolho outras tendências. Então o que é que eu faço aqui? Isto é muito sofredor dentro destes dois exemplos que estou a dar. Relativamente aos tipos de propósito possíveis, eu estava agora aqui a pensar, imagina que uma pessoa decide que o seu propósito de vida é criar uma raça superior aqui na humanidade, e este é o seu propósito de vida. O propósito justifica, o propósito individual de cada um justifica os meios e a forma e a atuação dos indivíduos? Não sei se me fiz entender, Miguel. Veio-me à cabeça Adolf Hitler. Claro. Se não justifica, naturalmente que não é ecológico, não é? Quando o meu propósito põe em questão ou põe em causa vidas humanas, naturalmente que não é ecológico e não justifica. O que é que define um bom propósito? Ou um propósito, quando eu defino para mim, como é que eu sei que ele é bom? Que ele é bom para mim e ecológico também. E o que Olha, é isto de ser Alexandra, ecológico? é muito fácil. A vida encarrega-te de dar informação se ele é ecológico ou não. O que é a vida? São os sistemas vivos à tua volta. Se aquilo que tu estás a fazer é bom para ti, mas alguém que está ligado a ti e reflete qualquer coisa, é porque está ali a falhar algo, não é? Então o propósito não é lá muito bom, a menos que te desligues dessa pessoa. Agora, eu quero estar ligado, o meu propósito é bom quando ele me beneficia a mim e também os outros à minha volta. Quando o meu propósito beneficia-me a mim, mas não beneficia quem está à minha volta, quem está ligado a mim, estou a falar de relações, filhos, pais, família, amigos, então o propósito não é bom. Retifica esse objetivo. Ora, como é que nós conseguimos perceber isso? Por aquilo que nos chega, pela reação dos outros. Como é que uma pessoa adulta, madura, ou alguém, e agora independentemente da idade, acho que a idade não é relevante para o caso, mas alguém que esteja aqui a pensar seriamente sobre estes temas e que pense, eu sinto que não tenho aqui um propósito de vida, não sei o que é que eu estou aqui a fazer efetivamente, qual é a utilidade que eu posso dar aqui ao mundo, o meu contributo. O que é que dirias que a pessoa deve fazer para o descobrir? Qual é que será que é esta caminhada? Eu acho que não é uma coisa que aconteça da noite para o dia, não é? Eu não penso, eu quero ter um propósito e automaticamente me surge a ideia clara daquilo que é o propósito que eu tenho. Como é que a pessoa pode fazer esta descoberta? Assim, nos treinos de programação neurolinguística, nós temos a questão da investigação dos valores. Isso vai-me dar informação de como é que eu funciono. Na realidade, aquilo que andamos a fazer no mundo é procurar realizar os nossos valores nos diversos contextos. Quanto mais eu os realizar nos diversos contextos, mais feliz me vou sentir. E a complexidade da vida está exatamente aí, na realização desses valores. Muitas vezes valores antagónicos, eu para ter uma coisa não vou ter outra. Quando eu investigo e encontro as mesmas incongruências interiores que tenho, a minha resolução, à medida que me vou resolvendo, a ideia, o caminho, aquilo que eu quero fazer a seguir surge naturalmente. É uma espécie de intuição, embora nós não tenhamos grande intuição, é uma espécie de insight que me surge à medida que eu me vou reajustando e libertando das necessidades externas. Não é? Falava no início a diferença entre fazer algo sem esforço
e fazer algo com muito esforço e com muito stress, não é? Quando tu estás em esforço e em stress, não estás no caminho que tu queres estar. Estás forçada, estás ali porque não podes estar noutro sítio, ou não acreditas que possa ser possível. Não é por aí o caminho. E nunca é tarde para dar um passo para trás, observar, perceber e tomar decisões mais à frente. Ou seja, tão pouco eu tenho que ser radical. Eu posso analisar o que é que eu estou a fazer, o que é que eu gostaria de fazer, o que é que me faz mais sentido fazer. E isso é um insight que vem de fundo, de nível inconsciente, que também condiciona a nossa clareza, né? Também hoje em dia fala-se muito de clareza. Há que ter clareza. Eu pergunto é como é que se pode desenvolver a clareza. Não, nem resolvendo-me a mim próprio surge a clareza. Miguel, e para contribuir para este caminho que quem está à procura do seu propósito, da sua realização pessoal e profissional, ou profissional, de que forma é que a Shankinga pode ajudar então? O que é que queres apresentar aí o programa de festas que temos, onde as pessoas se podem inscrever, podem aprofundar o seu autoconhecimento, perceber, alinhar e também, quem sabe, descobrir o seu propósito? Ok, então nós nos tempos que correm, e este vídeo está a ser visto no ano 2428, nos tempos que correm nós estamos muito online, temos os nossos programas online, temos o programa mais básico de introdução e que depois dá também esse bónus para quem queira ir mais à frente e aprofundar a nossa certificação internacional de practitioner de 130 horas totalmente online. Será uma boa forma de investir tempo no sentido de fazer uma revisão sobre quem sou eu, o que é que estou a fazer, como é que eu funciono e como é que posso funcionar ainda melhor. E estamos na altura indicada, mais que indicada, aproveitar todas estas condicionantes que nos estão a dar no momento atual, aproveitar isso para viajar para dentro e organizar-me para fora e reestruturar a minha vida para que quando tudo isto estiver arrumado, assim eu vou realizar outras coisas mais gratificantes. Miguel, muito obrigada por esta conversa, um beijinho e até à próxima sessão. Obrigado, Alexandra. Tchau. Beijinho.